Meus irmãos, antes de iniciarmos a palavra de hoje, eu gostaria de falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho e desta maneira, todas as vezes que houver uma palavra disponível, você será notificado. E também lembrando a você, compartilhe esta palavra com alguém que você sabe que necessita de ouvir a voz do Senhor. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 35, e diz assim: O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e aproximavam-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava escrito esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Uma pergunta que eu tenho para você nesse dia: você se acha forte? Porque o que eu quero falar com você através desta palavra é que os fortes também choram. Os fortes também sofrem. Os fortes também passam por momentos difíceis. A Bíblia diz que Jesus, no seu momento de crucificação, todas as testemunhas que estavam ali escarneciam e zombavam dele, pedindo para que ele descesse da cruz se ele realmente fosse o Filho de Deus, que assim eles iriam acreditar. E o mais interessante, e a verdade é, Jesus, ele tem e tinha poder para descer daquela cruz. O porquê que ele não fez isso? É porque Jesus, ele tinha um propósito com aquela morte de cruz. Só que eu quero falar com você neste momento que muitas das vezes o fato de não fazermos nada quando temos condições de fazer e autoridade não demonstra em nós fraqueza. Mas tudo é um propósito a qual o Senhor planejou para mim e para você. A Bíblia diz que antes da crucificação, Jesus ele separou os discípulos depois da última ceia e foi para o Getsêmani orar. A Bíblia diz que Jesus leva com ele Pedro, Tiago e João e os deixando por um momento, se retirou a sós para um lugar para que pudesse falar com o Pai. E a Bíblia diz que neste momento Jesus está conversando com o Pai dizendo: se possível, passa de mim este cálice. Mas todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E o próprio evangelista Lucas, ele vai dizer que o suor de Jesus se transformou como gotas de sangue. Jesus estava sofrendo no Getsêmani. O que eu aprendo com esta palavra, o que eu quero falar com você neste momento: às vezes nós queremos demonstrar força a todo instante. Às vezes nós queremos mostrar que somos inabaláveis a todo momento. Mas houve uma hora na vida e na história de Jesus em que ele estava a sós com o Pai. E ele estava sofrendo. Ele estava ali expondo a sua natureza humana diante do Pai, porque ele sabia que Deus, ele iria o consolar. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, no Getsêmani, um anjo do Senhor o consolava. Só que agora, na crucificação de Cristo, eles estão desafiando Jesus com a sua autoridade, mas ele tinha poder. Assim como ele tem e sempre terá.
e o porquê ele não agiu. É porque lá no Getsemane, na oração em que ele estava sofrendo, porque ele já sabia antecipadamente o que ele iria sofrer, ele falou com o Pai: todavia, não seja feita a minha vontade, mas como tu queres, ó Deus. Essa situação que está tirando o teu sono, este problema que agora surgiu na tua vida, eu não tenho dúvidas. Com toda certeza você tem força e capacidade para revidar a altura. Este inimigo que está te afrontando, te desafiando, eu tenho toda a certeza que você é forte o suficiente para responder da mesma maneira. Mas sabe por que não fazemos? É porque, assim como Cristo, nós somos obedientes àquele que nos chamou. Os algozes de Jesus, aqueles que estavam atormentando e o fazendo chorar e sofrer naquela cruz do Calvário, diziam: se tu és o Cristo, desce daí. Mas ele tinha poder para fazer e não fez. Ele tinha poder para responder à altura e não respondeu, porque ele era, acima de tudo, obediente ao Pai. Então, nesse dia, esta palavra é para você que está vivendo debaixo de afronta. Esta palavra é para você que está vivendo debaixo de ameaça. Não se preocupe. Deus, ele sabe que se você deixar o velho homem responder, você faz. Só que não é assim, porque é Deus quem vai agir. E a Bíblia vai nos dizer que Deus honrou a Jesus. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, vai nos contar que Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e se humilhou, se tornando em forma de homem, a qual também foi morto em cruz, mas Cristo o ressuscitou, e o nome de Jesus é sobre todo nome. E diante de Jesus Cristo todo joelho se dobrará. Então o que eu quero falar com você com esta palavra: há uma recompensa para aquele que é fiel e obediente à voz do Senhor. E Deus está falando para mim e para você neste momento: Cristo é o Filho de Deus e também é Deus. Mas lembre-se, mesmo sendo todo-poderoso, ele chorou no Getsemane. Mesmo sendo todo-poderoso, ele sofreu no Getsemane, ao ponto do seu suor se tornarem gotas de sangue. E por que nós não vamos sofrer? Mas o detalhe está em quem estamos sofrendo. Se você está sofrendo hoje em Cristo Jesus, não se preocupe. Ele vai lutar as suas guerras. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te apresentar neste momento, Senhor, este homem, ó Pai, esta mulher. Talvez, ó Pai, estamos demonstrando uma força, ó Pai, mas estamos, ó Pai, esquecendo que a nossa força está em Ti. Que o Senhor possa, Deus, neste momento, ó Pai, guardar este homem, esta mulher, toma nas Tuas mãos, ó Pai, esta vida, não permita, Pai, que o inimigo venha cumprir, ó Pai, o plano dele, Senhor, a qual é matar, roubar e destruir. Mas que o Senhor possa, Pai, manter de pé e firme este homem, ó Pai, esta serva, este servo, continua derramando, ó Pai, do Teu poder e cumpre a Tua palavra. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é fiel e poderoso. Então faz a obra na nossa vida. Manifesta, Pai, o Teu poder. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida